Ele se esconde porque quer ser procurado. Isso aqui nos diz Santo Agostinho, e talvez essa frase seja uma perfeita síntese daquilo que nós vivenciamos quando nós nos deparamos com a Sagrada Eucaristia, que é talvez, com certeza, aquilo que mais nos mostra quanto Deus ele pode até parecer escondido, mas ele está ali presente de forma real, física em nós. E a ideia é que nesse vídeo a gente entenda um pouco melhor sobre esse grande mistério que é o mistério da Eucaristia e entenda de que forma Nosso Senhor está presente ali, aparece só aquela espécie do pão e do vinho, como que nós podemos acreditar que de fato Nosso Senhor está fisicamente presente ali. Então, para que a gente possa entender isso, a gente começa pensando que a Eucaristia, já dizia São João Paulo II, né, que a Eucaristia é essa fonte capaz de saciar qualquer fome do coração humano. E é a partir dela que nós também vamos ter ali o ápice da vida cristã. Por quê? Quando nós falamos em Eucaristia, nós não estamos falando em mais um sacramento da Igreja Católica. Nós estamos falando, na verdade, do centro da nossa vida de fé. Em todo o mundo, em qualquer circunstância, no passado, no presente e no futuro. A Eucaristia ela é de fato o centro da vida da Igreja e é por isso que tudo que nós vivemos na nossa fé católica gira em torno da Eucaristia. E é por isso que a Santa Missa é esse momento ápice de maior oração que nós podemos ter, porque é na vivência da Santa Missa, na comunhão eucarística que nós vamos encontrar Nosso Senhor em corpo, sangue, alma e divindade, numa presença real. E é a partir disso que nós vamos ver que tudo é feito por Deus, para Deus, com Deus, né? Por Ele, com Ele, para Ele são todas as coisas, já diria uma famosa canção aí católica que talvez você conheça. E é justamente essa vivência que coloca a Eucaristia no centro. E se você for parar para pensar, como a Terra gira, né, e tem essa diferença de fuso horário em relação a cada lugar na Terra, a gente pode imaginar que tem a cada hora uma Santa Missa sendo celebrada no mundo. Em qualquer momento do dia, em qualquer momento da nossa vida na Terra, no planeta Terra, existe uma Santa Missa sendo celebrada e celebrando a Eucaristia e consagrando as espécies do pão e do vinho em corpo e sangue de Nosso Senhor. E essa presença de Nosso Senhor Eucarístico é uma presença perene que vai estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da Terra, em qualquer tempo, tanto na celebração da Santa Missa quanto no sacrário, guardada no sacrário. E uma coisa que a gente precisa ter em mente, que é muito, muito importante, é saber que a Eucaristia, ela não é um símbolo. Muitas vezes a gente vai escutar isso, especialmente de quem não é católico, dizer que a Eucaristia é um símbolo que representa o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Mas na verdade não. A Eucaristia ela não é um símbolo. Como fiéis católicos, né, católicos de fato, nós acreditamos que a Eucaristia ela é, com todas as letras, corpo e sangue de Nosso Senhor. E lá no Catecismo da nossa Igreja, número 1358, você pode ler lá. A gente vai ter uma tríplice definição de Eucaristia, digamos assim, né? Nós podemos considerar a Eucaristia de 3 formas. A primeira delas é como uma ação de graças e louvor ao Pai. Quando o sacerdote consagra a Eucaristia ali no altar, ele está fazendo essa ação de graças e esse louvor a Deus Pai. Depois disso, a Eucaristia também pode ser considerada como um memorial do sacrifício de Cristo e do seu corpo. Porque quando o sacerdote celebra o sacramento da Eucaristia, ele está de fato fazendo memória do sacrifício e atualizando o sacrifício da cruz, naquele momento do altar. Terceiro ponto, aí na terceira definição, a gente também pode ver a Eucaristia como uma presença de Cristo através aí do seu poder, né, da palavra e do Espírito Santo, uma presença física, uma presença real. E nessa dimensão, né, pensando na Eucaristia por esses 3 pontos, né, esses 3 aspectos, a gente vai pensar nela como esse santo sacrifício que se atualiza como um único sacrifício de Nosso Senhor. Esse é um grande mistério que às vezes é até difícil de explicar, né? Mas o sacrifício que Nosso Senhor viveu na cruz, há 2000 anos atrás, e o sacrifício que se renova a cada missa é o mesmo sacrifício. Então não é que existam outros sacrifícios que Nosso Senhor vai se oferecendo em cada Santa Missa como se fossem outros, né? É sempre o mesmo sacrifício da cruz que é atualizado a cada Santa Missa. E esse sacrifício, existe uma diferença do sacrifício da Santa Missa e o sacrifício vivido há 2000 anos. E qual é essa diferença? Quando Nosso Senhor morreu na cruz, há 2000 anos atrás, Ele morreu naquilo que nós chamamos de sacrifício cruento. O que significa isso? Que foi um sacrifício com derramamento de sangue, com morte física, né? Com sangue, com exposição, com essa presença de fato do sacrifício humano visível. E quando nós olhamos para a Eucaristia, para esse sacrifício da Santa Missa, nós estamos nos deparando com um sacrifício que é chamado de incruento.
que significa isso? É a atualização do mesmo sacrifício da cruz, só que ali nas espécies de pão e de vinho nós não temos esse derramamento de sangue visível, como aconteceu na cruz. Então ele é um sacrifício que está presente, mas que é um sacrifício que está escondido nas espécies do pão e do vinho. Por isso que a gente diz, teologicamente, explicando de uma forma muito simples, que nós estamos lidando na Eucaristia com essa forma de sacrifício que é incruenta, que é com um sangue, e toda essa questão corporal de Nosso Senhor não visível para os nossos olhos humanos. Mas mesmo assim nós acreditamos que nesse momento, nessa consagração das espécies do pão e do vinho em corpo e sangue de Nosso Senhor, nós temos ali fisicamente presente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Isso é o que Nosso Senhor também revela para Santa Faustina, nas suas visões ali, nas aparições que Nosso Senhor faz para Santa Faustina. E como que isso se dá? Como que nós podemos enxergar uma hóstia, aquilo ali que nós temos que, grosseiramente falando, é farinha e água, sem fermento, inclusive, farinha e água, vinho fermentado, uva fermentada, que se transformou em vinho. Como que nós podemos olhar para isso e pensar que ali está fisicamente, de fato, a presença real do corpo de Nosso Senhor e do sangue de Nosso Senhor? Para um cético, olhar isso pode gerar incredulidade, mas desde que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia, nós acreditamos que a presença dele está ali. Na Quinta-feira Santa, você com certeza já foi numa missa de Quinta-feira Santa, em que nós temos ali a rememória da última ceia. E nessa última ceia é o momento em que Nosso Senhor consagra, Ele dá graças e ele consagra um pão e depois consagra o cálice com vinho. E nesse momento ele faz a instituição do sacramento da Eucaristia. E desde então, nós já temos registros dos primeiros cristãos celebrando a Santa Missa de uma forma muito parecida com o que nós temos hoje ainda, A estrutura da Santa Missa é a mesma, permanece a mesma estrutura, de começar com palavra, depois tem uma reflexão, depois todos os passos aí de oração até o momento da consagração. E nós acreditamos, meus irmãos, que nesse momento de consagração acontece aquilo que nós chamamos de transubstanciação. Esse é um termo que foi definido no Concílio de Trento, no século XIII, mas que já fazia parte da fé, e ele foi apenas definido, essa palavra filosófico-teológica, ela foi definida de fato no Concílio de Trento, para conseguir, em uma palavra, descrever aquilo que acontece no fenômeno, nesse mistério da Sagrada Eucaristia. E a transubstanciação é o seguinte, como já diz o nome, Vou fazer uma correlação aqui para a gente pensar. Primeiro, se a gente pensa numa transformação, o que a palavra já nos indica, Esse prefixo trans, ele indica uma mudança. É um prefixo que indica mudança. No caso da palavra transformar, nós transformamos a forma. Eu transformo isso em outra coisa, em uma outra forma, uma transformação. Agora, quando nós pensamos na transubstanciação, nós estamos falando de uma mudança de substância. O que significa isso? Se a gente pensa nesses 3 livros que estão aqui na mesa, você está enxergando eles aqui. O que acontece com esses livros? Nesses livros aqui, a gente enxerga uma substância, que é a substância livro. Eles aparecem aqui, eu sei que esses 3 livros são livros, o meu entendimento enxerga isso e já sabe, bom, existem aqui 3 livros. Eles são diferentes, o tamanho é igual, mas o conteúdo é diferente, a capa é diferente, as cores, mas o fato de eles terem cores diferentes e uma aparência diferente, não muda o fato de que aqui, diante de mim, eu tenho 3 livros. E quando a gente pensa no mistério da Eucaristia, a gente pode pensar em algo semelhante. O que nós enxergamos é a forma ou a aparência de pão e vinho. Isso é o que aparece para nós. Mas depois da consagração, essa forma, essa aparência que se mantém como pão e vinho, muda de substância. E o que nós temos ali consagrado não é mais apenas pão e vinho, não é mais pão e vinho, mas existe uma substância ali que é a substância real da presença física de Nosso Senhor. Isso, meus irmãos, é um grande mistério da fé. Eu tenho certeza que talvez apareçam alguns comentários aqui embaixo nesse vídeo dizendo que isso não é verdade, mas eu te digo que é verdade. Pela nossa fé católica, é nisso que nós acreditamos. Que existe essa transubstanciação e que no momento da consagração, a hóstia consagrada e o vinho consagrado se transubstanciam, mudam de substância e se tornam de fato corpo e sangue de Nosso Senhor. Isso significa que Nosso Senhor está todo ali. Aí você vai pensar, bom, mas então eu posso quebrar a hóstia? Nosso Senhor vai sentir dor se eu quebrar, se eu romper a hóstia? Obviamente não, Nós não estamos falando aqui de algo que vai ferir a Nosso Senhor. E se eu comungar uma partezinha da hóstia, não significa que eu vou comungar um braço de Nosso Senhor ou
uma perna de Nosso Senhor, não é nessa dimensão. O que nós acreditamos é que a substância inteira de Nosso Senhor físico está ali. Então cada migalha da hóstia já tem Nosso Senhor inteiro, completo, a sua presença completa física, em cada pequena migalha, em cada pequeno pedacinho. Por isso que não muda nada se nós comungarmos uma hóstia, a hóstia magna, né, que é a hóstia maior que é consagrada, ou a hóstia menor, ou um pedaço da hóstia menor, ou uma migalhinha, qualquer coisa que nós comungarmos, em qualquer tamanho, vai ser uma presença total de Nosso Senhor em nós, física, né? Corpo, sangue, alma e divindade. E o que atesta isso, meus irmãos? Primeiro, a tradição apostólica, a fé da igreja, esse depositório de fé que vai nos dizer que é por esse grande mistério que nós temos a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. E segundo, como se não bastasse toda essa tradição apostólica que nós temos de fé, Nosso Senhor também nos dá provas reais disso, provas físicas, visíveis, a partir dos milagres eucarísticos. Talvez você já tenha ouvido falar deles, talvez não, mas o que são esses milagres? Nosso Senhor revela em alguns momentos da nossa história, em vários momentos aliás, Ele revelou a sua carne, Ele transformou, não só transubstanciou a hóstia e o vinho, mas Ele transformou a hóstia em carne, em pedaço de coração, e o vinho em sangue vivo. Tem vários milagres, né? Entre eles o mais conhecido é o milagre de Lanciano, em que a hóstia se transformou num pedaço do miocárdio do coração e o vinho se coagulou e se transformou em sangue vivo. Se você for procurar sobre isso, inclusive o nosso blog tem, o pessoal vai deixar aqui embaixo na descrição o link aí do blog para você acessar esse artigo e ler um pouco mais sobre isso. Vários e vários milagres eucarísticos que vamos mostrar com 100% de certeza, né? A ciência não consegue explicar isso, né? Essa transformação da hóstia em carne e em sangue. Isso significa, meus irmãos, que de fato é Jesus presente na Eucaristia, é Ele que está ali. E quando nós comungamos e quando nós adoramos, nós estamos encontrando a presença total de Nosso Senhor. É por isso que todos os santos têm uma profunda devoção à Eucaristia, todos os santos têm essa frases e frases, escritos e escritos falando sobre o tesouro que é a Sagrada Eucaristia para nós. E é por isso que Santo Curadars também diz aquela famosa célebre dele: cada hóstia consagrada foi feita para se consumir de amor em um coração humano. Porque Nosso Senhor não está presente na Eucaristia para ficar lá fechado num sacrário, mas para encontrar a nossa carne, o nosso coração. Vocês entendem o que é isso, meus irmãos? É um negócio tão inacreditável pensar que Nosso Senhor, Ele de fato se consagra, se faz pão e vinho para encontrar o nosso corpo perecível, o nosso corpo miserável e se fazer uma só carne conosco, e se fazer um sangue só conosco. É o sangue, o corpo de Nosso Senhor que entra em nós e vai por alguns minutos ficar no nosso corpo também, fazer parte de nós de uma certa forma, correr em nossas veias. Então, esse é um mistério tão extraordinário que não vai caber nesse vídeo aqui. Mas para terminar, a gente pode pensar que existe essa dimensão da comunhão, que nos faz experienciar isso, e também da adoração. Por que nós adoramos a Eucaristia? Porque de fato nós vamos adorar a presença real, física de Nosso Senhor na Eucaristia. E é por isso que em várias partes do mundo nós temos paróquias, capelas com adoração perpétua. Ou seja, pessoas que se ajoelham e permanecem adorando o Santíssimo Sacramento, Jesus sacramentado, 24 horas por dia, para que Ele nunca esteja só no sacrário, para que Ele esteja sempre sendo adorado como Ele merece. Para meditar sobre isso, vou te fazer uma última recomendação. Não sei se você já conhece aquela oração composta por Santo Tomás de Aquino, ela chama Adoro te devote, em latim. E é uma oração que pode sintetizar muito esse grande mistério que é essa presença eucarística de Nosso Senhor. Para você ter uma ideia e para também entender um pouco aquilo que Santo Agostinho nos disse lá no início desse vídeo, né? A música diz, né? A música cantada em gregoriano, mas também a oração diz, né? Adoro te devote, latens deitas. Se a gente vai traduzir isso, a gente vai ter como: adoro-te com devoção, ó Deus, que te escondes. E é uma oração composta para a Sagrada Eucaristia, né? Para a Santa Eucaristia. Então, fica aí com uma indicação para você meditar sobre isso, também para usar na sua ação de graças depois da comunhão, rezar muito e ter essa proximidade de fato com Jesus Eucarístico. Então, meu irmão, se você ainda não fez a sua primeira comunhão, vá atrás disso. Se você está vendo esse vídeo ainda sem ter recebido esse sacramento, corra atrás disso, porque é uma graça inescapável. É uma graça que Jesus nos dá e que nós não podemos jamais negar, que é a graça de recebê-lo em nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você gostou disso. Manda para alguém que precisa entender melhor esse mistério da Sagrada Eucaristia. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!